Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus ensinou o modelo de oração. E modelo de oração não é receita de bolo. O que Jesus está ensinando com essa oração? Quando nós falamos, venha o teu reino, nós estamos realmente querendo ensinar o que Jesus ele ensinou. Um governo pleno na nossa vida, de todo o meu ser. Quando você na sua oração, e talvez você ainda não entendeu que oração é entrar diante do eterno, porque na oração você sai do seu lugar e se coloca em outro. Nós nos colocamos diante do eterno quando nós vamos orar. Talvez você não tenha as palavras ou não tenha o hábito de orar, porque oração ela é imperativa. Então quando fala, venha a nós o teu reino, é um governo sobre esse mundo e sobre todo o nosso ser, toda a nossa vida, para que Deus venha governar tudo em mim. Todos os meus desejos, todas as minhas vontades, elas sejam direcionadas e governadas pelo Deus que eu professo. Porque fé, irmãos, não é verbalização. Não adianta você falar e não viver. Não adianta escrever. Tem que viver. Paulo sempre associou disciplina com vida. Então, quando você ora, venha a nós o teu reino, você está dizendo assim: Senhor, domine plenamente sobre a minha vida, domina tudo, Senhor, porque eu não sei escolher, eu não sei, as minhas vontades, elas só me levam para situações, circunstâncias e ocasiões terríveis para a minha vida. Então eu não sei, Senhor. Depois nós falamos sobre o perdão. Perdão é imperativo. Perdão você não escolhe perdoar ou não. Jesus não deu essa questão. Perdão é imperativo. E se nós estamos aqui, foi porque Deus, então, na pessoa de Cristo, Ele nos perdoou da nossa rebelião e dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Depois nós falamos sobre o versículo 13, e não nos deixe cair em tentação. Dá uma impressão que é Deus que deixa. Não, Deus ele não deixa, porque Deus ele não tenta ninguém. Nós caímos na tentação dos erros da nossa vida, porque nós não pedimos ajuda a Deus, e é isso que Jesus está ensinando. Quando você orar, não nos deixe, Senhor, cair na tentação, porque nós somos tentáveis, fracos, o nosso tentador é mais forte do que nós. Nós somos tentados das nossas carências, então você tem a sua carência, não tem? Suas inquietações e as suas ansiedades. Então você muitas vezes troca a sua identidade de cristão pelas suas carências. Você se vende. Você vira uma pessoa chantageável. O inimigo da alma consegue chantagear você. Ele até deixa você vir na igreja, mas ele fala para você assim, ó, pode ir lá servir o seu Deus, mas quando você sair de lá, você é meu. Porque você continua nas minhas mãos. Então Jesus ele disse, quando você for orar, peça ajuda a Deus. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E por que então nós caímos na tentação? Porque o inimigo da alma, ele não pode tentar a Deus. Não, pastor, mas tentou a Deus lá no deserto. Mas ele não encontrou o quê? Ele não encontrou uma brecha. Porque em Deus não tem abertura para o mal.
mas em nós, facilmente, ele encontra uma abertura para que então a maldade, ela se espalhe. A maldade, ela tome a sua forma. A maldade, ela, olha meus irmãos, ela vai encontrar em nós lugar. E eu já disse para os irmãos, tem pessoa que ele vive preocupado, é que o outro vai fazer mal para ele, mas ele não entendeu ainda que o mal está dentro dele. E que a maioria das consequências que já tivemos e que talvez vamos ter na nossa vida é por causa das nossas más escolhas, porque o dia que o evangelho para você for uma escolha de vir ou não vir, então ele não é mais imperativo, porque você tem escolha. E adivinha só o que você vai escolher? Você nunca vai escolher vir, enquanto nós não tivermos esse entendimento em nós. E aí você vai vendo as vidas espirituais como elas vão se moldando. Os problemas vão se tornando aparentes. Isso é casamento, filho, família, e etc, 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 e etc. Então Jesus está ensinando a gente a orar. E o que nós vamos aprender então, com o princípio do versículo 9? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Muito bem. A pergunta é, por que Jesus então, aqui no Sermão da Montanha, logo no princípio do seu ministério, ele já começou a ensinar os seus discípulos e a sua igreja a orar? Porque no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, ele orava, e uma vez por ano, por todo o povo, porque foi a liturgia que Deus então apresentou a Moisés, que todas as orações deveriam ser culminadas no sumo sacerdote, e uma vez por ano ele entraria no santo do santo lugar, para orar pelo povo. Então, se as orações do sumo sacerdote, o sumo sacerdote, ele estava no santo lugar, dentro do tabernáculo, e tinha o santo do santo, e quando ele entrava no santo do santo, ele já entrava com a cordinha amarrada na cinta, porque somente ele podia entrar, e se ele tivesse em pecado, ele ia morrer lá dentro, e a única maneira de tirar ele de lá, era arrastando ele com a corda, porque ninguém mais podia entrar. Então, se as orações do sumo sacerdote falhassem, então todo o povo que fez as suas petições também falhariam. Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus 9, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado um tabernáculo cuja parte anterior, aonde estavam o candeeiro e a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná e a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório das coisas, e todavia não falaremos agora por pormenores. Ora, depois de tudo isso, preparado continuamente, entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecesse por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido,
E isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem assim dons com sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. E que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas oblações, impostas até o tempo oportuno de reforma. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos e figura da verdadeira, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano que entrara no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, por que Jesus está ensinando a oração? Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Porque a antiga aliança dependia de um homem só, orar por ele antes e depois por todo o povo. Mas agora Jesus, como é o Cordeiro de Deus, antes de ser imolado, ele chama os discípulos e ensina eles a orar. Porque, meus irmãos, o véu vai ser rasgado e vai ser aberto para nós a oportunidade de falar diretamente com o Pai Celestial. Portanto, vós orareis assim. Oração é imperativa. E quando no passado, na aliança passada judaica, no tabernáculo, então, somente o sumo sacerdote orava e de ano em ano ia lá, agora já não é mais assim. Agora foi aberto para nós a oportunidade de falar com o Pai. Por isso que Jesus ensinou a oração. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Quando isso aconteceu? Capítulo 27 do Evangelho de Mateus, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51. Eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Nesse momento, meus irmãos, que Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele disse ao Pai: Pai, está tudo consumado, está tudo pronto, ele entregou o Espírito, e aquele véu que separava o santo do santo do santo, ele rasgou em duas partes, abrindo a nós a oportunidade, então, de não precisar mais de um sumo sacerdote para orar por nós. Porque agora, através do Filho e da intercessão do Espírito Santo, nós podemos entrar na presença do Pai Celestial e falar com Ele. Nós não precisamos mais de sumo sacerdote. E hoje, meus irmãos, nós precisamos só falar com o Pai Celestial pelos méritos do Cristo e também pela intercessão do Espírito Santo. E esse véu foi aberto
rasgado, e Jesus então abriu essa oportunidade. Então o que é oração? Oração é quando você entende que você vai entrar na presença do Eterno. Muito bem. Quando Jesus ele disse para os seus discípulos: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, de tudo que você vê e não vê, Ele quer falar com você. Ele quer ter um diálogo com você. E aí a consciência nossa, de sabedoria, deveria então perguntar: mas como que eu faço isso? Como que eu chego na presença do Todo-Poderoso? Como eu vou entrar lá? Como é que eu vou me apresentar? O que eu vou falar? Eu posso entrar na presença de Deus de qualquer maneira? Não. Por isso Jesus está ensinando a oração. E vós orareis assim. Porque você não entra na dimensão de Deus, no santo do santo lugar, você não entra de qualquer maneira. Quando Moisés estava na terra de Midian, depois de 40 anos, quando Deus aparece para ele na sarça, e ele vê a sarça se queimar lá, o fogo, mas a sarça em si, ela não se consumia, e ele começou a se aproximar da sarça. Então Deus: Moisés, tira a sandália do pé, porque o lugar que você vai entrar agora é santo. Então, quando você vai orar, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa: você vai entrar no santo dos santos de Deus. Então você não entra de qualquer maneira. Por isso Jesus está ensinando os discípulos: vós orareis assim. É dessa maneira que você vai falar com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso quer falar com você, e aí você então se apresenta a Ele e chega diante dEle. Pai nosso, de todas as religiões do mundo, a única que professa Deus, que é um título, porque Deus tem um monte por aí. Deus é título, irmãos. Deus tem um monte de Deus por aí. Mas a única que professa o Eterno como Pai é essa aqui. Porque o sentimento do Pai, o sentimento do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando criou o homem, foi no sentido de uma paternidade. Deus quer ter uma relação conosco de pai para filhos e filhas. Por isso que Jesus, quando está orando, ele diz assim: portanto vocês vão orar assim: Pai nosso. A questão é saber se Deus é realmente o seu Pai. Então Jesus, vocês vão falar com o Pai agora, e é através do meu nome. Evangelho de João, capítulo 14. Para entrar no eterno e no santo dos santos, precisa ser pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 11 ao verso 15. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Outras fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos.
Então, de que maneira agora nós entramos no santo do santo lugar? Nós entramos naquilo que Jesus está ensinando. E aí quando você vê, por exemplo, mas Jesus ainda não tinha ido para a cruz, pastor. Jesus ainda não tinha sido imolado lá na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Então, por que ele começou a ensinar a oração? Sabe o que Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós? Jesus já está confirmando que toda a obra a ser executada pelo Filho, para a nossa salvação, para nos tornarmos filhos de Deus por adoção, porque você sabe como é que nós somos filhos de Deus? Por adoção. Porque o Filho de Deus legítimo é o Cristo, e nós somos o quê? Nós somos o adotado, e a Bíblia diz que o adotado é do coração. Então Deus está na pessoa de Cristo, selando o seu compromisso conosco, porque entre o Pai e nós, tem um problema. Qual o problema? O pecado. E para nos tornarmos filhos de Deus, tinha que resolver o problema do pecado. E aí então o Pai enviou o Filho, para que o Filho chamado Jesus o Cristo, ele entregasse a sua vida na cruz do Calvário, para então resolver o nosso problema de paternidade. Porque Deus não tem filho rebelde, Deus não tem filho em rebelião, não. Tudo que pedirdes em meu nome. Por isso que quando vamos orar, os méritos da oração e de poder entrar no santo do santo lugar diante de Deus, é de Jesus Cristo, e não nosso. Por isso então Jesus ele diz, tudo que pedirdes em meu nome. E o que Jesus está ensinando? O acesso livre ao Pai, e o intermédio do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, abre sua Bíblia. Nós temos acesso ao santo do santo lugar, pelos méritos de Cristo e pela intercessão do Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Qual que é a nossa fraqueza, irmãos? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Nós não sabemos orar. E por que o Espírito de Deus assiste nas nossas fraquezas? Porque nós não sabemos orar. E aí o Espírito Santo, ele fica intermediando a nossa oração, porque como nós não sabemos orar? Porque Tiago diz que nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos mal. A gente não sabe orar, irmãos. E aí o Espírito Santo, ele fica no intermédio ali, com gemidos inexprimíveis, porque o Pai conhece o Espírito Santo, e o Espírito Santo conhece a mente do Pai, porque eles são um, e ao mesmo tempo três. Então aonde está a nossa fraqueza? Nós não sabemos, porque orar não é imperativo na nossa vida, porque se fosse, meus irmãos, muitos dos nossos problemas nem aconteceriam. Nós temos lidas e pesares, e na vida, tentação. Por quê? Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Por que a gente cai na tentação, irmão? Porque a gente não conversa com Deus, porque a gente nem orar sabe. Mas Ele assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade, a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Então nós temos ali o acesso agora ao Pai,
através do nome do Filho e pela intercessão do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar e porque oração não é imperativo na nossa vida. Uma outra coisa que nós devemos aprender: oração não é arma para mudar Deus. Tem gente que acha que oração muda Deus, mas a Bíblia diz que Deus é imutável. Deus, ele não muda, irmãos. Nós temos ainda aquele pensamento que oração é para que Deus faça o que eu quero. Na verdade, a nossa oração, nós não sabemos orar, porque na verdade a nossa oração era para que toda a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Está vendo como que é o contrário, irmãos? Mas a gente está sempre orando para Deus: Senhor, trabalhe ao meu favor, da minha vida, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Enquanto eu deveria orar e dizer assim: Pai, que toda a sua vontade se estabeleça em mim. Por isso que nós não sabemos orar. Porque todas as nossas orações, elas estão ligadas às nossas carências e necessidades, e não à vontade do Pai. Esse é um problema, porque tem pessoa que acha que oração é uma metralhadora que ele vai apontar para Deus, e Deus vai fazer tudo que ele quer. Não é isso. Por isso que Jesus está dizendo lá, oração ela é imperativa. Orem, porque orar é entrar na presença do Eterno. Abra sua Bíblia em Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus, então, ensinando a oração, ele diz: vós orareis assim, porque vai ser aberto. Jesus estava confirmando os discípulos o seguinte: eu vou para a cruz, eu sou o Cordeiro, o véu vai ser rasgado, e vocês vão ter que aprender a orar. Evangelho de Lucas, capítulo 18, e vocês vão ter que aprender a orar. Capítulo 18, versículo 1, oração ela é imperativa. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, quando nós temos que orar? Sempre. Quando nós temos que parar? Nunca. E qual é o conteúdo da nossa oração? Quando eu vou orar, eu vou lamentar as minhas necessidades diante de Deus, ou eu vou clamar para Deus que toda a sua vontade seja feita na minha vida? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Temos lidas e pesares na vida tentação, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E como Jesus disse para os discípulos, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Por quê? Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, e nos predestinou para ele, para a adoção. Então nós somos feitos filhos de Deus, porque nós somos os adotivos. O adotivo você não escolhe, você ama. Foi o que o Pai Celestial fez conosco. Versículo 5, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E como isso acontece na nossa vida? Acontece como Jesus ensinou, lá no Evangelho de João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Se eles foram feitos filhos de Deus, é porque eles não eram. Então aí, o Filho de Deus pode chegar na oração e falar: Pai Nosso, porque ele tem senso de paternidade, ele já é o adotado pela pessoa de Cristo, pelo Salvador, ele já é filho através de Jesus, o filho por adoção. Então Jesus está ensinando para eles ter um senso de paternidade. Meus irmãos, o nosso entendimento de paternidade são os nossos pais. Apesar de eles terem feito tudo dentro da possibilidade deles, ainda assim, o senso de paternidade de Deus é muito maior, porque Ele é o nosso
protetor, provedor, e Ele deve ser a nossa referência de paternidade. Pai nosso, por meio de Jesus, nós somos feitos filhos por adoção. Muito bem, eu vou entrar na presença do Pai Celestial, no lugar santíssimo. Jesus está dizendo: vós orareis assim. Pai, e se nós lembrássemos mesmo de que nós temos lidas e pesares e na vida tentação, porque nós não levamos tudo a Deus em oração, então nós não teríamos problema com o governo da nossa vida. Venha a nós o teu. Nós não teríamos problemas com o perdão. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos. Nós não teríamos problemas com a questão da tentação, e não nos deixes cair em tentação. Nós não teríamos problema, irmãos. Mas a questão da oração na nossa vida, ela é tão assim, não imperativa, e de tanto que nós não sabemos orar, que nós não entendemos ainda, que nós entramos na presença daquele que é o eterno, daquele que diz assim: para que o teu nome, a pergunta é, qual é o nome de Deus? Porque quando você tem um nome, você é mensurável. Qual que é o nome de Deus, irmãos? Deus, ele não existe. Deus, ele é. Quando Moisés foi perguntar sobre o nome, o que eu vou falar para o faraó? Como é que é o nome do Senhor? O eu. Então o eu sou não é nome. O eu sou é uma referência do eterno, daquele que não é mensurável, daquele que não se pode medir, daquele que não pode colocar ele numa caixinha e dominar ele. Esse é o nome de eu sou. Fala para ele que o eu sou de tudo, o Criador de tudo, mandou ele soltar o povo. E quando nós entramos na oração, nós estamos diante do eu sou, e falando com ele, e uma coisa de privilégio que nós temos, ele nos disse assim: me chame de Pai. Eu quero que você me chame de Pai. Por isso Jesus está ensinando. Mateus capítulo 7, versículo 7. Agora nós podemos entrar na presença do Pai, pelo nome do Filho, e pela intercessão do Espírito, para falar-lhe: Pai, nós estamos aqui, Pai. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, e lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E antes, meus irmãos, de começar a ensinar sobre a oração, Jesus já vem trabalhando no coração dos discípulos no sermão, para que sejais perfeitos como o Pai, para que o nome do Pai seja glorificado. Jesus então vem trabalhando a questão da paternidade. Teve um grupo na Bíblia, lá no Evangelho de João 8, que disse assim: Deus é o nosso Pai. Jesus falou: não, não é não. Porque se vocês fossem realmente filhos de Deus, e Deus fosse o seu Pai, você me amaria, mas vocês querem me matar. Mas vocês têm um Pai. Tem. Então hoje você tem a oportunidade de entrar no santo do santo lugar, se prostrar diante do Eterno e chamá-lo de Pai. Mas você só pode fazer isso se você já entregou sua vida para o Cristo, se você já foi adotado como filho de Deus pela pessoa de Cristo.
aquele que verteu o sangue na cruz do Calvário para nos tornar, para nos transformar em filhos por adoção. E mesmo não sabendo orar, o Espírito de Deus intercede por nós nas nossas fraquezas. Vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Agora, a oração, e se nós fôssemos mesmo, irmãos, adeptos à oração, nós não cairíamos na tentação. O mal não acharia uma brecha em nós. Não ia faltar perdão para ninguém. Não ia faltar em nossa vida governo de Deus sobre nós. Mas por que isso acontece? Porque a gente ainda não aprendeu o princípio da oração. Vós orareis assim. Nós ainda não entendemos aonde a gente vai quando ora. Tão lembrado que o sumo sacerdote, ele entrava só uma vez por ano, e hoje você tem o privilégio de que a qualquer momento e a qualquer hora do dia, em qualquer momento da sua vida, você pode entrar na presença do Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Você já imaginou vivendo no tempo do tabernáculo? Você esperar o ano inteiro para o sumo sacerdote fazer uma oraçãozinha por você lá no Santo do Santo? E hoje você tem a oportunidade de entrar diante do Eterno a qualquer momento. E aí nós não fazemos. Por quê? Porque nós temos problema com o governo de Deus na nossa vida. Nós temos problemas com os pecados, não nos deixe cair em tentação. Nós temos problemas com o perdoar. Então, por isso que a nossa oração, muitas vezes, ela é ineficaz. Não por causa de Deus, é por nossa culpa. Porque nós entramos na presença do Eterno de qualquer maneira. Com o pé sujo, com as mãos sujas, com o coração sujo, com a mente deturpada. Mas vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus. Mateus capítulo 26, versículo 36. Por isso que eu falei a princípio, meus irmãos e minhas irmãs, que vida espiritual não é escrever, ou falar, ou verbalizar. Vida espiritual é viver. Porque Jesus não somente ensinou os discípulos a orar, mas ele vivia orando. Versículo 36. Em seguida foi Jesus e com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Nossas orações nunca são assim. Nossas orações são assim: eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso e eu quero. Nossa oração nunca é: faça-se a sua vontade, Pai. Não. Jesus deixou os discípulos lá orando, mas assim como tu queres. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os. O que eles estavam fazendo, irmão? Dormindo. Está lá o apóstolo Pedro dormindo, o João dormindo e o Tiago dormindo. Estão tudo lá dormindo. Versículo 41. Vigiai
Versículo 40. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, mas sim que eu beba ele, faça-se a tua vontade. E voltando, o achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E pela terceira vez, versículo 44, os achou dormindo, versículo 45. O que ia acontecer, meus irmãos, em poucas horas? Jesus ia vir lá o Judas com os soldados romanos. O que vai acontecer com os discípulos? Eles vão fugir. Por isso que Jesus diz: ora e vigia, para que vocês não entrem em tentação. Eles não puderam orar e nem vigiar com Jesus. Não conseguiram fazer isso. Mateus capítulo 6. Jesus ensinou a oração e também orou diante deles. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Primeira coisa, Deus não é surdo. Você não precisa ficar gritando para falar com Deus, porque Deus não é surdo. Você não precisa pegar uma caixa de som, um microfone. Deus não é surdo. Entra no teu quarto e ora. E quando você for falar com Deus, por favor, você está falando com o Eterno. Fale com Deus em oração. Converse com o Pai. Ele quer te ouvir. Apesar de já saber todas as coisas, mas Ele quer te ouvir. Você não quer ouvir o seu filho? Você já sabe que ele fez a arte, você já sabe que ele derrubou o negócio lá, você já sabe. Mas você quer chamar ele, né? O que aconteceu? Fala aí. Estou te dando a oportunidade de você falar. É o que Deus está fazendo conosco. Pode falar, meu filho, estou te ouvindo. O que você fez? Pode falar, abre o coração. Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás. E teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Vós orareis assim. Entrar na presença do Cristo, por Cristo, pelo intermédio do Espírito Santo, no santo do lugar, no santo do santo. É falar com aquele que é o eu sou. Aquele que é, não é aquele que existe. É o que é, aquele que é. Deus, Ele é, irmãos. Deus, Ele não existe, Ele é. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, que o teu nome seja santificado, que o teu reino tenha domínio sobre a minha vida, que o Senhor, como meu Pai, que vai me sustentar, porque é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Porque eu tenho senso de paternidade, eu sei quem meu Pai é, eu sei que Ele é o protetor e provedor. Mas eu peço, Pai, que o Senhor perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que estão me devendo.
E peço também ajuda, Pai. Não me deixa cair na tentação. Me livra de o mal achar uma brecha em mim. E então toda a malignidade tomar conta da minha vida. A oportunidade que temos de entrar e conversar com o Eterno. Vós orareis assim. E se você ainda não tem plena convicção de que Deus é o seu Pai, e que você é um filho de Deus ou filha de Deus por intermédio de Jesus, e todos quantos o receberam, receberam quem? O Cristo. Foram feitos filhos de Deus, não segundo a vontade da carne, não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade do Pai. O Pai, quando nos criou, aliás, quando Ele criou o nosso querido Adão, senso de paternidade. Pai nosso, que estais nos céus, que o teu nome, Pai, seja santificado mesmo. Muito bem, meus amados irmãos,